Fala pessoal, tudo bem? Alguns alunos me mandaram essa questão pedindo para eu fazer uma explicação, né, de como eu resolveria essa questão. E a ideia, né, por ser uma questão bem interessante sobre transformadores, na verdade eu vou trazer aqui não só a resolução da questão, mas toda uma teoria, né, por trás dessa questão. Então aqui a gente vai revisar um pouquinho, né, aquela notação de pontos de transformadores, entender o que que aquilo significa. A gente vai passar ali um pouquinho por somas de fasoriais, né, para a gente ver tensões de fase, tensões de linhas muito rapidamente. E depois a gente vai ver, para resolver a questão, né, e a gente sabendo essa terceira parte, na verdade, a gente resolveria essa questão muito rapidamente. Mas para resolver, a gente tinha que conhecer essa notação aqui do IEC, né, essa notação aqui de transformadores. Então a gente precisava saber fazer essa leitura. E essa parte em si da resolução da questão é a terceira parte desse vídeo, mas a gente vai passar pelas duas primeiras partes, que é mais um embasamento teórico. Então, se você quer ver só a resolução, você pode avançar o vídeo e ir mais para o final ali do vídeo, que você vai ver essa terceira parte, tá? Então, a gente vai começar lendo a questão e aí a gente vai passar para a teoria. Bom, a questão diz o seguinte, então é uma questão aqui da FGV, do ano de 2025, e ela diz o seguinte: a figura abaixo apresenta um transformador trifásico na configuração estrela delta. A defasagem das tensões de linha do secundário em relação ao primário é. Então, o que ele está perguntando? Se eu comparar uma tensão de linha aqui do secundário, a fase, né, dessa tensão de linha do secundário, com uma tensão de fase do primário, qual que é a diferença de fases entre elas? Então, é isso que está sendo perguntado nessa questão, ok? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai entrar na primeira parte da teoria e a gente vai falar sobre transformadores monofásicos, que isso fica mais fácil de a gente entender. Quando a gente está falando de transformadores monofásicos e até alguns circuitos magneticamente acoplados, né? Isso lá a gente vê lá em circuitos também, a gente tem o que a gente chama de notação de ponto, tá? O ponto indicando onde a corrente entra ou onde a corrente sai. A gente pode ter mais de uma convenção para isso aqui, tá? Mas a convenção mais usual e ela é mais fácil de a gente entender é a seguinte: o transformador ele tem, né, o seu primário e a gente tem aqui o secundário. O primário, tá? Ele está conectado a uma fonte de tensão, certo? Então, o primário de um transformador, ele é entendido como sendo uma carga. Ou seja, a corrente é fornecida pela fonte, a fonte de tensão, por exemplo. Então, uma convenção usual é a gente colocar a notação de ponto aqui. Ou seja, deixa eu fazer aqui. E aí, a gente vai ter a corrente entrando aqui, tá? Corrente aqui do primário. Ok. Bom, do ponto de vista que o secundário, tá, pessoal, ele vai ter uma tensão, né, que vai ser induzida a partir aqui do primário, e o secundário está, obviamente, conectado a uma carga. Então, o secundário de um transformador ele pode ser entendido como uma fonte. Então, a gente pode colocar, né, a notação de ponto aqui e a corrente saindo aqui do secundário. A gente pode usar essa convenção desta forma, tá, pessoal? Mas também é usual a gente colocar essa corrente entrando aqui, tá? Mas, enfim, desde que a gente adote uma convenção, ela tem que ser coerente por todo o exercício. Então, a principal, vamos usar aqui, né? Esse ponto aqui é só para a gente relembrar esse assunto. Então, a gente tem isso aqui. Mas o que, que significa esses pontos aqui? Significa que se eu tiver uma tensão, tá? Só. Então, se eu tiver aqui ó, uma tensão aqui, dessa forma aqui no primário, essa tensão vai estar em fase aqui com o primário, tá? Então, a fase aqui da tensão do primário aqui, ela vai ser igual à fase, né? Estão em fases, ou seja, não há defasamento entre primário e secundário.
Obviamente, eu coloquei outros pontos aqui justamente para a gente explicar alguns detalhes. A gente pode ter uma situação em que eu vou ter um ponto aqui, então a corrente está entrando aqui, e a gente pode inverter essa bobina, tá? O que significa fisicamente esse ponto estar aqui embaixo e não aqui em cima? Significa que essa bobina, a gente enrolou essa bobina de uma forma diferente, ou seja, era para eu ter usado ali o sentido horário, usei o sentido anti-horário, ou simplesmente conectei os terminais dela invertido, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A corrente, ela vai estar, a gente pode colocar aqui, ó, que a corrente está saindo aqui, tá? Pensando aqui do ponto de vista da carga, tá, pessoal? A carga a gente vai sempre definir com essas polaridades. E aqui também. Então, aqui o que está acontecendo, tá? As polaridades estão invertidas. Então, se eu tiver uma tensão aqui entrando dessa forma, aqui no secundário ela está com a fase invertida, tá? Então, a tensão aqui V2 ela é igual a 180 graus mais a fase da tensão V1. Ou seja, né, existe um defasamento aqui, uma inversão de fase, na verdade, né? Ou seja, está defasado em 180 graus. Essas são as únicas possibilidades que existem para o transformador monofásico. E aí, a gente tem aqui um ponto que é interessante vocês compararem agora o terceiro exemplo que eu vou colocar aqui com esse primeiro exemplo. Esse terceiro exemplo é o seguinte: e se eu invertesse agora esse primeiro ponto aqui, ó? Eu vou inverter este ponto, então a corrente vai estar entrando aqui, e existe aqui um ponto, então a corrente 2 vai estar saindo aqui. E aqui, então, a gente obviamente tem a tensão ali da carga, né, que ela é uma referência fixa. O que significa isso aqui, pessoal? Significa que se eu tiver aqui agora uma tensão, né, entrando nesse transformador, ela vai estar aqui, ó, fase invertida, só que vai estar saindo aqui do outro lado também uma fase invertida. Então, na prática, tá, pessoal, a fase da tensão 1 é exatamente igual à fase da tensão 2. Ou seja, esse formato aqui é exatamente o mesmo aqui, tá? Não muda nada, tá, pessoal? Não muda nada. Eu trouxe aqui somente para reforçar esse conceito, porque a gente entender isso aqui ajuda um pouquinho a gente entender ali outros pontos. Bom, essa forma aqui é como a gente trabalha nos circuitos monofásicos. Vamos ver agora como que ficaria num caso, obviamente aqui não é hipotético, eu peguei exatamente o caso da questão para a gente trabalhar num sistema trifásico. No sistema trifásico, né, apresentado aqui, o que muda? Além de a gente ter as bobinas, então comparar tensões de bobinas, na verdade é usual a gente comparar as tensões de linha. E a gente sabe que a tensão de linha ela é adiantada em 30 graus da tensão de fase de referência que a gente está usando. Então, a depender de como essas bobinas estão conectadas, eu posso ter uma tensão de linha adiantada ou atrasada e assim por diante. E a esse processo a gente chama de teoria do relógio, né? Ou vetores, né? Tensões vetoriais no transformador. Então, basicamente, são aquelas nomenclaturas que vocês já devem ter visto, por exemplo, né? Y delta 1 ou Y delta 5 ou até mesmo Y delta 11. O que isso aqui significa, tá, pessoal? Que o transformador está ligado em Y, o lado primário, o secundário está ligado em delta, e esse número aqui é o multiplicador do ângulo de menos 30, tá? E ele significa o quanto a tensão aqui do secundário está atrasada em relação ao primário. Então, quando eu tenho 1 vezes menos 30, neste caso estaria atrasado em menos 30 graus. O 5 vezes menos 30, 150. Então, o secundário está atrasado em menos 150 graus. O menos 11
vezes menos 30 dá menos 330. Então, a gente pode falar que está atrasado menos 330, ou como menos 330, né? Faltam 30 graus para fechar o ângulo, a gente pode falar que está adiantado em 30 graus, tá? Então depende aqui do referencial. Na verdade, esse aqui é o único referencial que a gente ainda pode falar que está adiantado. No geral, a gente fala sempre que está atrasado. Bom, pessoal, esse caso aqui é exatamente o caso da questão. Só que aqui eu trouxe cores para mostrar o ponto que a gente tem que entender aqui, para depois a gente conectar com a questão lá da figura, né? Que eu falei para vocês que é importante a gente saber aquela figura para resolver rapidamente a questão. Aqui a gente vai entender o que está acontecendo. O que ele pede aqui? Então, vamos primeiramente analisar o primário. O primário é a nossa referência, tá? E aí depois a gente tem que fazer as devidas conexões aqui no secundário. Aqui eu já coloquei a notação de ponto, tá, pessoal? A gente poderia, por exemplo, colocar todos os pontos aqui no neutro. Tudo bem, desde que tudo seja coerente, né, dos dois lados. Mas eu vou colocar aqui no final aqui da bobina, a bobina conectada ao terminal, porque é assim que aquela notação usa. Bom, pessoal, o primeiro ponto aqui que a gente tem que, e aí eu vou relembrar aqui rapidamente, é soma fasorial. Primeiramente, aqui a gente precisa escolher se a gente quer trabalhar no sistema positivo ou no sistema negativo de sequenciamento de fases. Como a questão não falou nada, a gente sempre opta por trabalhar no sistema positivo, e isso vale para qualquer questão de engenharia elétrica. A gente trabalha com o sistema negativo somente quando isso é explícito na questão. Então, o que é o sequenciamento positivo? Né? É o que a gente chama aqui de sequência ABC. O sequenciamento negativo é o ACB. Tá? Isso aqui significa que a tensão de fase VA ela vai ser uma tensão de fase e ela pode ter aqui, a gente geralmente coloca 0 volts, tá, para dar referência. A tensão VB está 120 graus atrasada, né, da tensão VA, e a tensão VC ela está aqui adiantada, ou melhor dizendo, né, atrasada de menos 240, que é o mesmo que adiantada aqui em 120 graus. Bom, a questão pede para a gente fazer a referência entre uma tensão de linha do primário com a do secundário. A gente pode escolher qualquer tensão de linha. Eu vou escolher, obviamente, a mais óbvia, né, que seria a tensão VAB. Tá? Então, o que é a tensão de linha VAB? Isso aqui nada mais é do que eu subtrair os fasores VA menos o fasor tensão VB. Isso aqui, analiticamente falando, fica V0, né, que é a tensão de fase, menos 120. Ok? Bom, pessoal, a gente pode, obviamente, até usando lei dos cossenos, tá? A gente pode fazer isso aqui algebricamente, mas eu não recomendo porque é muito mais trabalhoso. É melhor vocês, e aí por isso que eu optei por trazer aqui, como que a gente faz essa soma aqui de forma algébrica, que é muito mais rápido. Primeiro, a gente começa aqui, ó, colocando, né? A gente começa aqui desenhando aqui nosso, opa, a gente vai desenhar aqui o nosso fasor VA, que é aqui um tamanho qualquer, né? Um tamanho qualquer aqui, e ele está em 0 grau, por isso que ele ficou aqui no eixo de referência. Bom, o outro fasor aqui é o menos 120, né? Então, ele vai estar aqui deslocado aqui em menos 120 graus. Vamos procurá-lo aqui. Então, ele está... Bom, pessoal, então eu desenhei aqui o fasor VA, deixa eu colocar aqui uma seta, né, só para ficar claro, e aqui eu tenho o fasor VB. Bom, só que aqui, pessoal, a gente não quer o fasor VB, a gente quer menos o fasor VB. Então, o que significa fazer isso? Tanto algebricamente e aqui depois geometricamente. Algebricamente significa que eu não sei fazer isso aqui, ou melhor, é mais complexo, né? Eu fazer subtração de fasores. Então, o que eu faço? Esse sinal de menos é a mesma coisa que eu substituí-lo por um sinal de mais
e somar 180 graus aqui na minha fase, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou colocar o sinal, troco o sinal aqui para mais, e aí eu vou somar 180 graus aqui. Isso aqui, né? Então, 180 menos 120 dá 60. Geometricamente falando, e o que é mais fácil, isso aqui significa que eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente rebater aqui, ó, o nosso fasor. Vou colocar aqui para ficar mais ou menos aqui. Então, deixa eu desenhar aqui da mesma cor. Então, significa que eu simplesmente coloquei aqui o fasor, né? Então, esse outro fasor aqui, ó, é o menos VB. Pronto. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar aqui esses dois fasores, ou vetores, né? Basicamente, o que eu faço, tá? Eu faço a projeção aqui do vetor VA, vou colocar aqui em uma outra cor, só para vocês entenderem que é a projeção, é a regra do paralelogramo aqui para a gente relembrar um pouquinho, né, lá das aulas iniciais de física. Então aqui a gente vai ter isso aqui, isso. Então esse aqui, ó, é a mesma coisa do fasor VA, e aqui eu vou também projetar aqui, ó, vou projetar aqui, que a gente já pode conectar. Então aqui é a projeção do fasor menos VB. Bom, e o que é o resultado dessa soma, tá, pessoal? É simplesmente eu unir aqui a origem àquele ponto ali, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Então, esse aqui é o meu vetor resultante, ou seja, essa aqui é a minha tensão VAB, tá? O que é o ponto importante aqui, tá, pessoal? Aqui a gente, por que a gente trabalha geometricamente? Que a gente consegue aqui calcular os ângulos muito rapidamente. Aqui para baixo, a gente tinha 180 graus, 120 graus, né? Então, colocando aqui, ó, a gente tinha o quê? 120 graus aqui para baixo. Como a gente somou 180, né, e jogou ele lá para cima, esses dois ângulos, esse ângulo aqui, ó, que eu estou marcando, ele vale 60 graus, tá? Mas este valor aqui, porque esses dois vetores são exatamente iguais, mesmo tamanho, né, um sistema equilibrado, ele vai dividir esse ângulo ao meio. Então, o que a gente tem aqui na prática? A gente tem aqui dois ângulos, né, de 30 graus, porque era um ângulo de 60 que foi dividido ao meio. Por que eu falei isso tudo aqui? Porque eu estou interessado aqui, pessoal, é somente nesse 30. Eu simplesmente gastei esse tempo aqui para mostrar para vocês que a fase do ângulo AB, ela vale mais 30 graus. Tá ok? Então, a gente vai aqui guardar esse resultado, porque essa aqui é a nossa referência. Agora, a gente precisa olhar o lado do secundário. Vejam vocês agora, aqui a gente tem que trabalhar, né? A gente já trabalhou aqui com o primário, e aqui a gente vai ter que, vamos ter que analisar aqui agora o secundário, tá? Veja que eu coloquei aqui as fases e o que eu fiz aqui para ficar bem didático, tá, pessoal? Eu coloquei todas as bobinas homólogas, que a gente chama, de cores iguais. O que é homólogo? Essa bobina induz tensão nessa bobina. Então, se nesse ponto aqui tiver uma tensão VA positiva, vai ter uma tensão aqui nessa bobina VA. Então, aqui vai induzir a tensão VA, né, proporcional, obviamente, aos enrolamentos. Na bobina verde, vai induzir aqui na bobina verde, e na bobina azul, na bobina azul. Tá? Bom, o que a gente precisa fazer aqui ainda, tá, pessoal? A gente precisa colocar a notação dos pontos, tá? Então, eu tenho que ser coerente com minha notação. Então, eu vou colocar o ponto aqui, vou colocar o ponto aqui, e vou colocar o ponto aqui, tá? Bom, precisamos aqui descobrir quem que é a tensão VA. Vejam vocês que a tensão VA está justamente aqui, ó, tá? Então, lembrando, né, que essa seta aqui aponta para o ponto positivo. Então, quem que é VA? A tensão VA, né, minúsculo, porque a gente está fazendo referência aqui para o secundário, ela é justamente a tensão que está induzida aqui nessa bobina verde. Mas se eu olhar aqui, ó,
a bobina verde, quem que está conectada à bobina verde lá no primário? É justamente a fase B. E vejam vocês que a fase B ela tem um ângulo aqui de 120 graus. Então, a gente sabe que o ângulo daqui ele vai aparecer aqui. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser exatamente o mesmo ângulo ali da tensão VBN, né? V aqui, a letra B aqui está em maiúsculo porque eu estou fazendo referência a esse ângulo. Aqui eu não estou comparando tensões, tá, pessoal? Isso aqui, ó, eu estou comparando os ângulos. Tá? Então, daqui eu descubro que o ângulo da minha tensão VAB aqui, ele vale quanto? Menos 120 graus. Ora, pessoal, se a minha referência está em 30 graus e o meu VAB está em 120, qual que é a diferença de ângulos entre eles? Tá? A diferença entre eles é a tensão, o ângulo VAB, aqui, ó. Então, o que a questão me pede, né? A diferença do ângulo do secundário, por isso que ele aparece primeiro, menos o ângulo da tensão VAB do primário, isso aqui vai ser menos 120, menos 30 graus, portanto, isso aqui vale o quê? Menos 150 graus. Certo? Talvez, né, pessoal? Muitos de vocês que estão acompanhando aqui devem ter se perguntado, tá, mas por que, que você colocou os pontos dessa forma? Por que, que você não colocou embaixo, por exemplo? Por que, que você colocou essas cores dessa forma e não colocou, por exemplo, aqui o verde, aqui o azul e aqui o vermelho? Quem que me garante que essa é a forma correta? E aqui que está o ponto da questão, tá, pessoal? Que a gente vai conectar agora de forma com a questão. Obviamente, eu já preparei essa figura para que ela fique didática e eu tenha esse gancho aqui para explicar para vocês. Obviamente, aqui tudo já foi, obviamente, tudo preparado para dar exatamente o que a gente precisa lá para a questão, que é a tensão de linha aqui, ela está 120 graus atrasada. Aliás, 150 graus atrasada, tá? Essa figura aqui representa essa conexão aqui do transformador representa exatamente a nossa questão. Mas como que a gente pega aquela figura que estava lá na questão e transforma aqui? Ou melhor, como que eu enxergo isso aqui dessa forma que está mais didático, com cores separadas lá na questão? Para isso, pessoal, a gente vai ver as três possibilidades, né? Quais são as três possibilidades que a gente tem? Repare que eu tenho três bobinas, né? Então aqui eu poderia inverter ou girar essas bobinas aqui. Então por isso que eu tenho três possibilidades aqui de diferentes conexões, né? A bobina vermelha vai para cá, a vermelha vem para cá, a verde cai para cá e a azul vem para cá. É como se eu estivesse rotacionando elas. Então, fazendo uma combinação de três tomados 1 a 1, eu tenho três possibilidades. É claro que essas três possibilidades são as mais usuais, tá, pessoal? Essas três possibilidades, elas estão aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um primeiro caso, tá? Que é o YD1, né? Ou seja, isso aqui, o primário está conectado em Y, o secundário em delta, e o primário aqui, ele tem um atraso ali de 30 graus, tá? E olha só como que ela está conectada aqui. O que eu quero que vocês observem, né? Obviamente o primário aqui, ó, ele está fixo, a fase A é a nossa referência, inclusive aqui ele não colocou 0 grau, colocou 90 graus, porque isso aqui na verdade é a notação de relógio, né, que é usual, então a gente aponta a fase de referência para o 12 horas do relógio, tá? E aqui é o que a gente vai rotacionando as fases. Mas o que significa rotacionar essas fases, tá, pessoal? Aqui, ó, observem, cada bobina dessa aqui, ó, ela está de fato aqui em linha com a outra bobina, ou seja, essa bobina aqui é homóloga a essa. Essa bobina B é homóloga à bobina B minúscula aqui. Essa homóloga a essa. E aqui a gente pode ver para as três situações, tá? Para as três situações aqui. Mas, ó, inclusive aqui, né? Essa aqui é a situação da questão, que é um D5, por isso que é atrasado 150 graus. Observe aqui, ó, repare como
a diferença aqui é basicamente nas conexões. Então, essa bobina aqui, que é homóloga à fase A, ela está entre, né, no delta ali, ela está entre a fase A, aqui, e ela está entre a fase C. Já essa outra aqui, ó, né, essa bobina aqui, ela está conectada aqui na fase C, de um lado, né, e do outro lado aqui, ó, a fase A. Então, repare que vocês conseguem enxergar que elas estão invertidas, né? Observe esse ponto aqui, ó. Observe esse ponto. Esse ponto aqui, ele denota, né, como se eu tivesse essa notação de ponto aqui em cima da bobina. E aqui, ó, repare que é como se esse ponto tivesse conectado inverso. Ou seja, é como se, ao invés de eu ter colocado, né, que é muito semelhante ao rotacionar as bobinas, eu tivesse colocado o ponto aqui embaixo, dessa forma. Tá certo? E aqui a gente tem as três possibilidades. Bom, esse aqui é a notação, né, que a IEC utiliza, que foi utilizada, inclusive, na questão. Para ficar um pouquinho mais claro aqui, pessoal, vamos entender o que eu falei aqui, tá? Primeiro, a gente vai pegar aqui as fases, tá? E vamos colocar as cores, tá? Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui a fase A, que é minha fase aqui em vermelho. A gente tem a fase B. Então, eu tenho aqui a fase B, que é a fase verde. E eu tenho a minha fase C, que é em azul. Inclusive, você pode voltar aqui, né? Isso está coerente aqui, ó, com o que a gente fez nesse caso, tá? Então, a gente está só pegando a figura da questão e tornando ela mais didática para vocês enxergarem isso aqui. Bom, e agora, aí é que são elas. Como que eu monto aqui agora essa figura, tá? Essa figura, então, pessoal, a gente tem que analisar o seguinte. Eu tenho, né, um transformador aqui, ó, em delta, tá? Transformador em delta. Então, ele está dessa forma aqui, né? A gente vai ter aqui as nossas conexões. E aí eu vou ter aqui o ponto A, vou ter aqui o ponto B e eu vou ter aqui o ponto C, que são esses pontos aqui, ó, tá? Então, a gente tinha lá, ó, deixa eu até pôr coerente aqui, A, B, isso. Então, a gente tem aqui ó, o ponto A, a gente tem, deixa eu pegar, né, copiar aqui essa figura, e a gente vai colocar essa figura lá para ficar claro aqui. Para ficar exatamente claro aqui o que a gente está fazendo. Então, a gente tinha, né, lá a gente tinha, opa, tínhamos aqui essa figura. Deixa eu trazer ela um pouquinho mais para cá. E aqui a gente tinha, né? Aqui era o ponto A, aqui era o ponto B e aqui era o ponto C, tá? O que a gente tem que fazer aqui então? A gente precisa preencher essa figura aqui exatamente com os pontos que a gente precisa. Então, essa bobina aqui, ó, na verdade, essa bobina, veja, ela sai aqui ó, e ela está invertida. Por isso que o ponto está aqui para baixo. Depois ela sai daqui e encontra quem? Ela encontra o terminal C. Então, repare essa bolinha aqui. Ó, se eu vier né, aqui do ponto A, né, da bobina, ó, eu tenho essa bolinha que é a mais próxima da bobina, eu tenho a bolinha aqui que chega mais próxima aqui da bobina aqui, e eu tenho essa bolinha que chega aqui, que é o ponto C. Então, na prática, tá, pessoal, o que essa bolinha aqui significa? Nessa bobina ela está dessa forma, ou seja, ela está invertida, tá? E aí, o que acontece aqui, ó? A gente tem que colocar as cores, tá? Então, a gente vai colocar aqui as bobinas da forma correta. Aqui, na verdade, é quem? É a bobina. Deixa eu ver aqui.
Pessoal, só fazer um ajuste aqui, porque eu acabei colocando aqui de forma incorreta aqui os valores. Então, espera aí, deixa eu ajustar aqui. Então, seguindo aqui a coerência, tá, pessoal, lá da questão, essa bobina, na verdade, essa anotação do ponto aqui, ela tá na entrada da bobina, tá? Acabou que eu passei a informação incorreta, que implicitamente, isso aqui era o conceito que a gente tinha que saber, essa bolinha aqui, ó, na verdade, é a anotação de ponto. Então, para essa anotação, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente coloca o ponto aqui mais próximo do terminal, então aqui, ou para todos os casos a gente põe a anotação do ponto aqui, tá? Então a gente tem que pôr dos dois lados. Como eu tinha colocado aqui, eu teria também que colocar aqui, mas aí eu ia ter que refazer a questão. Então eu prefiro o seguinte, tá? Vou colocar sempre a anotação do ponto na bobina mais perto dos terminais, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, e essa informação, tá, pessoal, ela está implícita. Isso aqui a gente tinha que saber esse conceito. Então aqui, ó, eu vou colocar, né, sempre que vocês virem essa questão, então a anotação do ponto, ela vai estar aqui, ó, tá? E aí o que acontece? As devidas conexões que a gente tem, elas são aqui oriundas dessas conexões aqui. Vocês subirem aqui o vídeo, né, a gente tem aqui as três possibilidades. Então, repare que tudo está ligado em delta, mas a gente está com conexões distintas, tá? Bom, então o que acontece, tá, pessoal? Pegando aqui a nossa referência, eu tenho aqui, ó, um ponto, né, e esse ponto aqui, ele está conectado no ponto C, tá? Se a gente vir aqui, ó, quem que está conectado o ponto no terminal C? É justamente a bobina vermelhinha aqui, ó. Então, a bobina vermelhinha, ela vai estar aqui. Se a gente olhar esse outro caso aqui, ó, a gente vem aqui o ponto A, né? Aqui a gente vem o ponto A e ele está conectado a essa bobina e depois aqui o outro lado a gente tem o ponto B. Então, nesse caso, se a gente olhar aqui, né, o ponto, quem que está mais próximo aqui do terminal? Né? O ponto A está mais próximo aqui da bolinha, que é a nossa referência. Né? Primeiro a gente coloca a referência, depois a gente olha quem está mais perto. Então, ela vai conectar aqui. E essa bobina, quem que é? Entre o A, e aí depois a gente sai aqui e encontra o terminal B. Então, se eu olhar aqui, eu tenho a bolinha, tenho o terminal A, então aqui passa a bobina verde, né? Então, a gente está aqui preenchendo as bobinas homólogas, tá? E, obviamente, aqui a gente só tem uma bobina, mas se a gente analisar aqui, ó, a gente sai do terminal B e chega aqui na bobina, encontramos o ponto, né, porque é o mais próximo, e depois que a gente sair daqui, a gente encontra um outro terminal, que é o C. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem o ponto B, a gente caminha aqui, encontramos o ponto, então a gente coloca aqui, tá? Então, pessoal, aqui a gente teria que comparar o quê? Né? Tensões de linha com tensão de linha. Obviamente, a gente já consegue aqui de forma direta calcular, que é mais 30, né? E aqui a gente olharia, tá o ponto, notação do ponto, né? Tá aqui no terminal A e chega no terminal B. A gente tem que olhar a figura e saber isso, né? E a gente vê aqui nesse caso. Beleza? Então, esse é o conceito para a gente ver. Vamos ver agora na figura, né, sem a gente fazer aqui essa questão de cores, ver se a gente consegue deduzir para aqueles outros casos. Pessoal, para ratificar um pouco mais, lembrem-se, a gente ou coloca todos os pontos à esquerda, e aqui também ficar, aliás, à direita aqui no primário e à esquerda, né, próximos do núcleo, ou aqui próximos do terminal, tá? Então, para a gente ter uma coerência, eu vou colocar aqui próximo aos terminais. Então, a gente vai pôr nossa anotação do ponto aqui, beleza? Bom, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz é colocar a anotação do ponto para a gente ter a referência. Se quiséssemos aqui entender por que essa conexão ela é do tipo YD1, né? Ou seja, a tensão do secundário está adiantada em 30 graus, né? Ou melhor dizendo, atrasada aqui em 30 graus, como que a gente faz? Bom, a gente já viu aqui no início da questão que
usando sequência positiva, a tensão VAB ela tem fase mais 30. Né? A gente já viu isso aqui. Então, vou colocar aqui que a fase VAB ela é igual a mais 30, ok? Bom, pessoal, eu preciso descobrir qual que é a bobina aqui no secundário que é homóloga, né, à bobina aqui do primário, que entre essa bobina tenha a tensão VAB. Olha, observe essa bobina aqui. Aqui eu tenho o ponto terminal A. Então, eu tenho aqui a notação do ponto. Então, aqui ó, eu tenho quem? A tensão A. Eu passo pela bobina, quem que é o outro terminal que eu encontro? B. Ou seja, eu tenho que olhar agora essa bobina aqui. Ó. Essa bobina aqui, a gente sabe que ela é homóloga a essa. Aqui elas estão em ordem, tá, pessoal? Essa bobina homóloga a esta bobina homóloga a esta e essa homóloga a essa. A figura, a beleza da figura é justamente isso. Elas sempre vão estar nessa ordem. Tá? O que vai mudar é justamente as conexões. Ora, pessoal, se essa bobina é homóloga a essa, quem que no primário está conectado a essa bobina? Não é justamente a fase A, que ela tem o quê? 0 volt? Aliás, desculpa, tem um deslocamento de 0 grau. Então, essa bobina aqui, qual que é o ângulo sobre ela? 0 grau. Então, eu posso dizer que o ângulo aqui ó, sobre a tensão VAB é 0 grau. Portanto, se isso aqui é 0 grau, então 0 menos 30 graus. Portanto, 1. Bacana, né, pessoal? A letra, esse caso aqui a gente já fez, e a gente resolveu já a questão, a gente vai voltar. Vamos ver aqui, então, esse outro caso, né? Aqui, ó, a gente vai encontrar algo ali, provavelmente mais 30 ou menos 30, tá? Então, o que vai... Procedimento é exatamente o mesmo, tá, pessoal? Vamos colocar primeiramente nossas referências. A gente coloca aqui nossa referência. Então, eu coloco todas as referências aqui, tá? Nas bobinas. Mais uma vez, né? A gente está usando aqui o ângulo da tensão VAB. Ela vale mais 30 graus. E agora, né? A gente tem que procurar quem é a bobina que sobre ela tem a tensão VAB, tá? Observe agora, pessoal, se eu pegar essa bobina aqui, ó, eu tenho aqui o terminal A e aqui chegou o A. Passo pela bobina, encontro o terminal B. Opa, eu tenho aqui ó, essa bobina, tá? Essa bobina aqui. Nessa bobina tem uma tensão, mas observe que essa tensão não é a tensão VAB. Na verdade, é a tensão VBA. Vocês conseguem enxergar? Porque aqui a gente tem o ponto A e aqui a gente tem o ponto B. Pela notação do ponto, quem que é mais positivo? É quem está no ponto. Então, na verdade, a tensão VBA, a fase dela é exatamente a fase da sua bobina homóloga, que essa bobina aqui é homóloga a essa. E quem que está sobre essa bobina? Não é justamente a fase A? A fase B? Então, na fase B aqui, pessoal, a fase né, o ângulo da fase B aqui do primário vai aparecer sobre essa bobina. Então, aqui, ó, essa fase é justamente a fase VBN ali. Tá? E aí, o que acontece? Né? Aqui acabou ficando um pouquinho sem espaço, mas a gente sabe que isso aqui vale o quê? Menos 120 graus. Certo? Mas, pessoal, a gente não quer, aqui, a gente não quer a fase VBA. A gente quer o quê? A fase VAB. Então, a fase VAB ela é igual a VA menos VB, certo? E isso é igual a menos VBA. Pessoal, a gente já aprendeu que quando eu tenho esse sinal de menos, o que eu faço com o ângulo? Eu transformo ele num sinal positivo e somo ou subtraio 180 graus. Então, na verdade, este ângulo aqui é o quê? Menos 180 menos 120, ou seja, isso aqui é menos 300 graus, certo? Bom, se aqui, né, se nesse caso está aparecendo aqui nessa bobina menos 300 graus e a fase de referência está em 30 graus, menos 300 menos 30 é o mesmo que menos 330 graus, ou seja,
por isso que tem o menos 11. Beleza, pessoal? Por que às vezes a gente pode falar que também está adiantado, né, em 30 graus? A gente pode falar que isso aqui também é o mesmo que adiantado em 30 graus, por quê? Repare que eu coloquei aqui, ó, quando apareceu o sinal de negativo, eu subtraí 180. Mas eu poderia também arbitrar ou escolher somar 180. E aí, quando eu somo 180 menos 120, isso dá o quê? 60 positivo. Então, aqui seria o quê? Mais 60 graus. Então, qual que é, né, o ângulo aqui sobre o ângulo da tensão VAB? É 60 graus. Então, se eu pegar 60 menos 30, dá 30 graus positivos. Portanto, é o único caso que eu posso falar que ou está atrasado de menos 330 graus ou está adiantado em 30 graus, que é um ângulo aí complementar. E para quem ficou até o final do vídeo, para a gente resolver a questão, né? Como que nós resolveríamos, obviamente, a questão de forma rápida aqui na hora da prova? Agora a gente já sabe. Primeiramente, né? Pegando todo o conceito aqui, eu vou repetir o conceito que a gente já aprendeu. Eu analiso qual tensão de linha que eu quero analisar. A gente vai analisar, então, a tensão VAB. Usando o sistema de sequência positiva ABC, a gente sabe que a tensão VA ela é uma tensão de fase e ela tem aqui uma fase zero. A gente sabe que a tensão VB é uma tensão de fase e ela tem aqui uma fase 120. E a gente ainda tem a tensão VC, que é uma tensão de fase e ela tem aqui 120 graus. Bom, quem que é a tensão, quem que é a fase VA? É a fase VA menos a fase VB. Isso aqui, tá, pessoal, vai dar, então, VAB, vai ser uma tensão de linha qualquer e o ângulo 30 graus, ok? Estou interessado apenas nesse ângulo aqui. Ou seja, eu defini aqui, então, que a minha tensão VAB, defini não, eu calculei que a minha tensão VAB, que é a minha referência, ela tem 30 graus. Bom, vamos olhar aqui então para a figura. Tá? Essa figura ela nos dá uma informação implícita. As bobinas estão em ordem, tá? Então, essas bobinas estão em ordem. Então, essa bobina é homóloga a esta. Essa bobina de baixo é homóloga a essa. E a bobina C é homóloga a essa. Então, elas estão em ordem. Você precisava saber disso. O que é o outro ponto aqui que é importante para a gente saber, tá, pessoal? A gente tem duas possibilidades de colocar a notação de pontos. Ou a gente coloca os pontos aqui próximos aos terminais, e aí eu tenho que ser coerente aqui no secundário, ou eu posso colocar a notação do ponto aqui mais próximo ao núcleo, e aí eu tenho que ser coerente. Vamos escolher, tá? Até porque já deu esse ponto aqui, a gente escolhe aqui próximo aos terminais, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca essa notação de pontos. É importante a gente colocar isso. Então, a gente vai colocar aqui o ponto, né? Então, a gente vai ter um ponto aqui, outro aqui e outro aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Bom, a gente já calculou qual que é a fase, né, da tensão VAB. Agora eu preciso procurar no secundário quem que é a tensão VAB. Então eu tenho aqui o terminal A. Então o terminal A ele vai chegar nessa bobina ou ele vai chegar nessa bobina. Vamos pegar essa bobina aqui de baixo, né? A gente poderia escolher de cima também. Eu vou pegar aqui, ó, eu saio do terminal A e chego nessa bobina. Passo a bobina e qual é o outro terminal que eu encontro? Terminal B. Tá? Então, eu começo no terminal A, encontro um ponto na bobina, continuo caminhando, do outro lado da bobina está conectado o terminal B. Ou seja, nesta bobina aqui está a nossa fase VAB. E eu vou colocar aqui, vou colocar aqui até de uma outra cor aqui, tá, pessoal? Então, essa bobina aqui, ela é o quê? Homóloga a essa bobina aqui. Então, a minha fase VAB minúsculo, a questão não trouxe, tá, pessoal? Mas eu prefiro usar o minúsculo aqui para diferenciar as duas tensões. Como essas duas bobinas aqui são homólogas, então eu sei que sobre essa bobina está aparecendo uma determinada tensão induzida do primário e essa bobina aqui tem exatamente a mesma fase dessa, inclusive aqui por causa da notação dos pontos, né? Coerente.
Se a gente tivesse usado o outro ponto aqui, eu teria que lembrar de colocar 180 graus, tá? Não é que seja proibido, é porque a gente ainda tem que acrescenta um passo a mais. Então, aqui, o que está acontecendo, tá? A fase disso aqui é exatamente a fase da tensão VBN, que a gente sabe da sequência positiva, vale menos 120 graus. Então, aqui, menos 120 graus. O que, que ele quer? Ele quer o defasamento entre a fase VA, ou seja, ele está me pedindo exatamente esse cálculo aqui. Fase VA menos fase VAB, aqui de linha. Isso aqui vai ser menos 120, a gente acabou de calcular, menos, a gente sabe aqui também que a gente calculou, que é 30, né? Então, aqui, 30 graus, tá? Então, esse aqui vai dar menos 150. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. Pessoal, questão muito interessante, muito bonita essa questão. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu achei interessante aqui trazer todo o conceito de como resolver isso aqui e não só jogar aqui a resolução. Vocês viram que a resolução ela é aí praticamente 2, 3 minutos vocês resolveriam, mas eu preferi trazer todo o passo a passo aqui para ficar bem claro. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilhe aí para outras pessoas que têm interesse em conhecer essa matéria aqui, tem dúvida em como fazer. Até o próximo vídeo, tchau.